Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com muita satisfação, preparamos mais um episódio do BookTube, hoje com as alunas da primeira série do ensino médio, que irão falar do livro Anne de Green Gables. Então, desde o começo a gente já tem esse impacto de quem é a autora do livro, né? Que é a Lucy Maud Montgomery, que é uma autora que ficou muito popular por escrever justamente romances e várias séries de livros, especialmente Anne de Green Gables. O livro foi escrito mais ou menos por 1902, certo? Sim. Até 1908, né? Exatamente. E, como curiosidade, em 1908, a gente estava comemorando o primeiro Dia Internacional das Mulheres, que teve duas manifestações em dois países diferentes, na Rússia e nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, onde várias mulheres foram às ruas e fizeram manifestações durante alguns dias em prol de resgatar seus direitos civis, direito a condições de trabalho e vida melhor. É até interessante comentar esse tempo crítico que estava tendo, porque o livro, na verdade, Anne de Green Gables é um livro que foi muito crítico, principalmente pela nossa protagonista, né, a Anne. A Anne é um personagem muito cativante, a gente começa a ver isso desde as primeiras páginas, que é uma das principais características da Anne, é justamente lutar pela sua visão, pela sua opinião de uma maneira assim, de maneira finca, de maneira de raça mesmo. A Anne, desde que ela chegou em Green Gables, que ela foi adotada assim meio que por engano, né? A intenção deles era adotar um menino, na verdade, justamente pra ajudar na fazenda. Mas a Anne chegou lá e já foi cativando todo mundo. E daquele jeito diferente dela, né? Ela é muito diferente pra aquele tempo. Isso passa mais ou menos em 1890, né? Isso. Ela é uma personagem que foge do padrão totalmente. Ela vem quebrando tabus, vem fazendo um arrastão praticamente em Green Gables. Ela vem com essa personalidade cativante, uma pessoa tagarela, mas que, mesmo assustando as pessoas, ela conseguia cativá-las, conseguia conquistá-las com essas características. Essas características vêm muito do tempo que ela era do orfanato, antes de ser adotada. Que naquele tempo ela era muito apegada aos livros, né? Que deram muitos ideais pra ela, que ela foi recebendo através justamente da leitura. Isso dá muito ênfase. Ela acabava às vezes fazendo algumas coisas justamente pra ficar de castigo e ter um tempinho a mais só pra poder ler. E aí a gente pode falar sobre a importância que os livros têm nas nossas vidas. Graças aos livros, a Anne era uma criança extremamente criativa e que tinha um vocabulário assim extenso de uma maneira incrível, tanto que apresenta palavras que, sinceramente, às vezes eu não sei o significado e se torna mais incrível por ela ser uma criança de apenas 11 anos. A autora Anne, Lucy Maud Montgomery, ela consegue retratar muito bem essas características da Anne. Ela é justamente uma pessoa muito tagarela, tanto que tem páginas inteiras da Anne falando quase sem pontuação, sem parágrafos, justamente para mostrar como tagarela ela era. A gente já tem aquele impacto da Anne quando ela chega em Green Gables, dela conseguir mudar muito a opinião das pessoas. Ela era muito apegada aos seus ideais. Então quando ela chega, por exemplo, na Diana, que se tornou a melhor amiga dela com o passar do livro, acabamos vendo o jeito que ela é realmente apegada aos seus ideais e muda a opinião das pessoas com aquele seu jeito. Exatamente. A Diana, por mais que ela tinha um contato íntimo com os livros, ela só acaba saindo de fora da caixa quando tem contato com a Anne, que vem de uma região fora e que defende com mais vigor seus ideais. E a gente também pode perceber essa característica com outros personagens, como a Marilla e o Matthew, onde já bem no início a gente percebe que eles têm um pouco de receio, de medo de se aproximar da Anne, mas aos poucos, com a animação, o vigor que a Anne tem, ela começa a cativar eles, começa a conquistar, e acaba que em algumas partes, a partir acho que do 5º capítulo, a Marilla começa a falar que a reconhece como uma filha, não só como uma criança que tá lá pra ajudá-los. Sim, a gente vê muito da Anne, essa coisa cativante dela, e o jeito que, mesmo quando ela sendo tão repreendida naquele tempo, a história passar mais ou menos em 1890, ela consegue se apegar realmente aos seus ideais e quem ela é. A gente vê com o passar do livro a evolução da Anne conforme ela fica mais velha, mas ela sempre apegada assim à essência de Anne, sabe? Sim, o que é muito legal também é que por mais que o livro passe em 1980, por aí, 1890, trata de temas que hoje são muito discutidos, como a questão da autoestima. É bem retratado isso ao longo dos livros da Anne. A Anne, quando chega em Green Gables, ela mesma fala que não gosta da sua aparência, mas
Mas quando a gente vê, e é bem retratado também na série, quando a Anne começa a se amar de uma maneira assim intensa, isso traz uma mensagem pra nós de começarmos a nos amar cada vez mais. Essa pegada crítica da Anne, ela consegue abordar muitas coisas, muitas opiniões, até aquele sentido do útil, que é uma coisa que é dada muito no livro, e ela se mostra realmente útil, ela se mostra como uma pessoa que muda, que consegue abordar bem as coisas. Mas que ela tem assim só 11 anos, ela consegue mudar muita coisa em Green Gables, reconstruir de fato. Ela consegue tirar uma cidade inteira que pensava na caixa, naquele mundinho ali fechado, e consegue tirá-los daí, começar a expandir a mente da população. Bom, assim, sinceramente eu recomendo muito o livro. É um livro ótimo que, por mais que seja um livro de criança, trata de temas assim incríveis e que valem muito a pena. E é isso, nós recomendamos pra você a leitura de Anne de Green Gables.